Fala galera que acompanha aí o Fute Resenha, bora acompanhar o que os comentaristas estão falando aí a respeito de Thiago Almada e John Arias, com as últimas informações aí para saber se a contratação vai evoluir, se não vai. Então bora acompanhar aí, segue o canal, deixa o seu like, inscreve-se aí para dar uma força pra gente aí. Tamo junto, bora lá. Entrevista coletiva porque amanhã o Atlético de Madrid enfrenta o La Coruña nas oitavas de final da Copa do Rei e o Simeone, a aspa dele está claro que precisamos do Almada. Lembrando que o Almada jogou contra o Real Madrid na semifinal da Supercopa da Espanha, foi bem, e a aspa do Simeone é justamente essa. Em times com bloco mais baixo, como foi contra o Real Madrid, que estava se segurando pelo resultado, o Almada é muito útil, então o Atlético não deve facilitar a saída do jogador. Outro atleta que também esteve no radar do Palmeiras e colocou água no chope do palmeirense que esperava por um retorno ao futebol brasileiro, né? É o Fabinho, volante. Ele deu uma entrevista ao jornal Marca no final de semana e ele disse que a prioridade dele não passa por retornar ao futebol brasileiro. Falou de voltar à Europa, que é um objetivo que ele tem. Então, Almada e Fabinho, que são jogadores que o Palmeiras sonhou em algum momento, né? O Fabinho no ano passado, principalmente, estão mais distantes. E aí a gente fala de áreas, né? Com esses atletas, Fabinho e Almada, mais distantes, o Palmeiras tem como seu foco o Arias, John Arias, ex-fluminense, e que ele vive uma situação totalmente diferente que a do Almada, né? O Arias, ele joga, ele tem minutos, é importante, só que o Wolves é o pior time disparado da Premier League, são 7 pontos em 21 jogos, lanterna isolado do campeonato. Então, esse cenário coloca hoje, no dia de hoje, John Arias mais perto e Almada mais distante. Então, aí essas atualizações de mercado da bola do Palmeiras. Só uma última de mercado do Palmeiras também, que hoje tinha especulação do Napoli ter feito uma proposta pelo Alan. Sim. O Palmeiras não vai vender o Alan. O Palmeiras não vende o Alan nessa janela, não quer vender na janela do meio do ano também. Querer não é sempre poder, mas o Palmeiras não quer vender o Alan e não vende o Alan nessa janela. Boa informação. Mas, ô Latifi, Arias, dá pra ficar otimista ou é demais? Esse interesse do Palmeiras, a gente já noticia desde o final do ano passado. É óbvio que é um negócio difícil, a gente já noticiou aqui sobre uma prioridade do Fluminense no retorno do Arias ao futebol brasileiro. Quem fechou a venda do Arias foi o Mário Bittencourt e quem está à frente das negociações do Fluminense também é o Mário Bittencourt, o ex-presidente do Flu, né? Hoje ele não é mais, mas está à frente das negociações e conversando com pessoas do Fluminense é um motivo de orgulho muito grande repatriar o Arias. Então, não dá pra gente dizer que existe um otimismo do Palmeiras, mas o Palmeiras vê um sinal verde já do lado do atleta de um retorno ao futebol brasileiro, já que a experiência tão sonhada na Europa não deu certo, né? A gente teve um caso parecido que foi o do Scarpa, que também se recusou a renovar com o Palmeiras para ir para o futebol inglês, acabou não jogando e hoje defende o Atlético Mineiro. Ô, Rodrigo, são jogadores aí, né, de peso, Arias, Almada. É viável o Palmeiras trazer um jogador desse porte? E nessa comparação que a gente pode fazer aqui do futebol brasileiro, os nomes que o Flamengo olha, que o Palmeiras olha, o Palmeiras precisa subir um pouco aí o seu sarrafo mesmo para bater de frente com o Flamengo nessa temporada, o que aconteceu no ano passado, mas nos títulos acabou ficando atrás do Flamengo. A primeira pergunta, sim. Eu acho que o Palmeiras precisava de mais jogadores decisivos. Tem o Vitor Roque, tem Flaco em alguns momentos. Os meios do Palmeiras claramente não renderam bem ano passado e eu acho que estão no nível abaixo dos jogadores criativos do Flamengo. Então, para esses dois jogadores seriam muito importantes. Agora, em segundo, e eu acho que o PVC e o Latifi cobriram de uma forma bem correta e discreta essa coisa do Almada, e parece que tinha muito mais fumaça do que fogo de fato, né? Se vendeu uma ideia como se o jogador quisesse sair do Atlético de Madrid, que não me parece, todas as informações que estão postas até agora indicam o contrário, né? Que ali o Atlético de Madrid quer mantê-lo e que a história, por exemplo, dele querer para jogar mais para cada seleção, ele é tipo a situação do Paquetá que o PVC citou ali. Ele já está praticamente na Copa. Não vai deixar de ir para a Copa por não estar jogando tantos minutos assim no Atlético de Madrid, né? Então eu acho que no caso do Almada me parece muito difícil a negociação. O do Arias me parece ter uma situação parecida com a do Paquetá, que eu acho que às vezes a gente
minimiza o fato do jogador ficar incomodado, ficar jogando lá na ponta de baixo da tabela, entendeu? Assim, quem que gosta de ficar, tô aqui na Premier League, mas eu só disputo assim, essa pressão para sair da zona, eu sou o pior time do campeonato. Não é uma situação confortável. Nenhum jogador vai achar sensacional estar jogando no último, mesmo que seja no melhor campeonato do mundo. Então eu acho que pode ter uma circunstância, mas não... E aí o Latifi e o PVC podem falar da apuração, mas não deve ser uma operação fácil, porque, ele foi vendido por 22 milhões de euros para o Wolverhampton há 6 meses atrás. Então, qualquer coisa deve ser... O clube, no mínimo, vai querer recuperar isso. E tem essa questão do Fluminense. O Fluminense não queria vender o Arias, mesmo por esse valor. Ele foi vendido porque ele fez pressão, porque queria ir para a Premier League e ele tinha um compromisso do clube de atendê-lo, que já estava segurando há bastante tempo. Então, o que se presume? Se ele quiser voltar e desistir desse sonho, como aconteceu com o Scarpa, obviamente o Fluminense pode tentar de novo. O Fluminense tem esse dinheiro? Não sei, precisa ver. O Fluminense teve a questão da premiação do Mundial, está num processo de transformação de SAF que a gente ainda deve demorar um tempinho, não sabe se vai se confirmar, mas seria de fato, inclusive sob o ponto de vista de propaganda, digamos assim, para o Mário Bittencourt e seu novo presidente, o Matheus Montenegro, muito bom trazer o Arias de volta, e perdê-lo será um baque, digamos assim, porque o que foi passado para a torcida do Fluminense na época olha, o jogador queria sair, não tinha jeito de segurar. Então, eu não estou dizendo que o Latifi e o PVC vão ter apuração melhor aí do Palmeiras, eu só estou colocando qual é o contexto desses dois jogadores. Eu acho que eu diria o seguinte, o Latifi pode me desmentir. O time do Palmeiras desse ano é este time, contratando mais um zagueiro e sem desprezar oportunidades. Então, se tiver uma oportunidade de trazer o Arias quer vir, é mais caro, mais barato, mas pode vir, é uma oportunidade de mercado, ninguém vai fechar o olho para isso. Mas o Palmeiras montou o time deste ano no ano passado, com o Marlon Freitas e com mais um zagueiro que tem que ser um líder. Tem que ser um zagueiro para chegar e ser líder. Latifi, já me despeço de você, se você quiser complementar com algo. Não, é só isso mesmo, né? Inclusive a gente trouxe a apuração na semana passada que a busca do Palmeiras por um zagueiro que é providencial hoje, ela está demorada porque o Palmeiras procura um zagueiro da forma que o PVC está dizendo. Um zagueiro que chegue para ser líder e que vai mudar o status da defesa do time. Então, deve se desenrolar por mais dias aí essa procura. Boa, obrigada, viu? Você já tinha ido no Canindé? Pior que não, eu já fui sem ser para jogo, mas... Um monte de gente falou que foi a primeira vez no Canindé. Olha Minha primeira só. vez no Canindé, eu tinha 5 anos de idade. Tá ficando velho, hein, PVC? Aí tava o Fábio Lázaro, tava no Canindé. Nunca tinha visto, eu vim aqui, tava de folga, mas eu vim conhecer o Canindé. O Flávio Latifi foi no Canindé. Aline Fanelli gravou dizendo, primeira vez no Canindé. Todo mundo foi a primeira vez no Canindé. Fui comer bolinho de bacalhau e alheira no Canindé. Muito bom. Estádio histórico de São Paulo, né, minha gente? Muito bom. Latifi, obrigada, viu? Não, imagina, eu que agradeço.